Quando uma garçonete plus size, perdida no próprio ritmo, dança sem querer, enquanto serve o chefe da facção mais temida do Rio de Janeiro, ela espera ser demitida. Ou coisa pior. Horas depois, um sedã preto para em frente ao prédio dela, com uma ordem gelada. Tragam ela até mim. O letreiro de neon do Trattoria da Lapa lançava um brilho âmbar amassado sobre a rua do Lavradio, cortando o frio úmido e cortante de uma noite de julho, no coração da Lapa, no Rio de Janeiro. Lá dentro, o restaurante era um teatro de toalhas de linho branco, talheres reluzentes e conversas caras e sussurradas. Para os clientes ricos que enchiam as mesas de veludo, o mundo era um jogo de influência, impostos e poder herdado. Para Bela Moraes, 26 anos, o mundo cheirava a alho, cloro de chão e cansaço. Bela tinha 1,75 m e 118 quilos, distribuídos numa estrutura de curvas macias, ombros largos e peito farto. Numa cidade obcecada por corpo sarado e calorias contadas, Bela era uma fortaleza de mulher. Ela passou a vida inteira aprendendo a navegar um mundo feito para fazê-la se sentir invisível, descobrindo cedo que, quando você ocupa espaço, as pessoas ou encaram com julgamento ou fingem que você nem existe. Atrás do cabelo castanho avermelhado, preso com firmeza, e do avental preto engomado amarrado na cintura, no entanto, vivia um espírito que se recusava a calar. Para sobreviver aos turnos de 12 horas em pé, com os pés doendo, Bela tinha um ritual secreto. Sempre que o barulho da cozinha crescia, o tilintar das panelas de cobre, os gritos dos cozinheiros, o murmúrio abafado do salão, ela transformava tudo em música. Na cabeça dela, cada movimento tinha um andamento. Eram 21h45 quando as pesadas portas de madeira do restaurante se abriram, trazendo uma lufada gelada vinda da rua. O salão inteiro mudou na hora. A conversa ambiente caiu, substituída por um silêncio tenso e pesado, daquele tipo que sempre acompanha a chegada de homens que não entram numa sala, eles a conquistam. Vicente Rocha tinha chegado. Para o público em geral, Vicente era um filântropo discreto, um empresário reservado do ramo portuário e imobiliário com participações pesadas no Porto do Rio. Para quem sabia a verdade, ele era o predador máximo da organização, um estrategista frio e calculista, com as mãos limpas só porque pagava outros para sujá-las. Escoltado por 2 seguranças enormes, Enzo e Rocco, Vicente se acomodou na mesa reservada, a mesa 4, o lugar mais cobiçado da casa, mantido vago para ele o tempo todo, não importava a reserva. Arthur, o dono nervoso do restaurante, quase tropeçou nos próprios sapatos italianos, correndo para recebê-lo. Bela, equilibrando uma bandeja pesada com 4 pratos fumegantes de linguine com vongole e uma cesta de pão de alho, manteve a cabeça baixa. Servir a mesa 4 era zona de perigo. Um deslize, uma gota de vinho derramada, e a carreira dela, ou coisa pior, estava acabada. Ela se aproximou da mesa vizinha, a mesa 3, para entregar as massas de frutos do mar. Enquanto descarregava os pratos, uma faixa de jazz acústico, baixinha e sensual, vazou do radinho da cozinha, escapando pela porta de vai-vem. Bela congelou por uma fração de segundo. A batida chegou na alma dela antes de chegar aos ouvidos. Sem pensar, completamente perdida no santuário privado da própria mente, Bela se soltou. O peso do corpo deslizou sem esforço do calcanhar esquerdo para a ponta do pé direito. Ao se virar para pegar um garfo extra esquecido no bolso do avental, os quadris balançaram numa rotação fluida, hipnótica, com tempero de samba. Os ombros rolaram para trás, o corpo se movendo com uma graça surpreendente, sem esforço, que desmentia completamente os estereótipos grosseiros ligados ao tamanho dela. Era cru, sem freio, profundamente vivo. Um instante de alegria pura roubado no meio de um turno exaustivo. Ela girou com um sorriso radiante, pronta para atender os clientes da mesa 3, sem fazer ideia do que tinha acabado de acontecer a menos de 2 metros dali. Vicente Rocha parou no meio da frase. Os olhos escuros e afiados dele, geralmente fixos em relatórios financeiros ou nas rotas de fuga de um ambiente, estavam grudados em Bela. Ele não piscou.
Os dedos, apoiados na borda de um copo de cristal vazio, ficaram completamente parados. Enzo, 2 passos atrás do chefe, notou o olhar de Vicente e mudou o peso do corpo enorme, a mão instintivamente pousando dentro do paletó. Bela sentiu um formigamento súbito e inexplicável na nuca. Ela olhou para cima e encontrou o olhar de Vicente Rocha de frente. O ar sumiu dos pulmões dela. Os olhos de Vicente eram como obsidiana lascada, impenetráveis, avaliadores, sem nenhum resquício de calor. Por 3 segundos agonizantes, o restaurante inteiro pareceu prender a respiração. Bela sentiu o sangue subir quente para o rosto, queimando sob a pele. Ela tinha sido flagrada, não enrolando, não quebrando o prato, mas se movendo, expressando algo autêntico num salão cheio de fingimento. Vicente não sorriu, não franziu a testa. Só inclinou a cabeça 1 milímetro, acompanhando cada microexpressão dela enquanto se virava depressa. O coração batia violento contra as costelas. Às 23h30, o restaurante estava vazio. Os últimos clientes tinham pago a conta e sumido na noite, deixando só o zumbido surdo das máquinas de lavar louça. Bela esfregava as bancadas de aço inox quando Arthur saiu da sala dele, feito um furacão, o rosto pálido e coberto de suor. Moraes, Arthur sibilou, batendo a palma na bancada. Que diabos você estava fazendo lá fora hoje? Bela largou a esponja, secando as mãos ensaboadas num pano. Eu estava trabalhando, Arthur. Entregando o pedido. Você estava dançando. Arthur sussurrou furioso, os olhos disparando para a vitrine da frente como se Vicente Rocha ainda pudesse estar parado na calçada. Você ficou se remexendo na frente da mesa do Vicente Rocha. Você faz ideia de quem é esse homem? Ele não vem aqui para show, Bela. Se ele achar que a gente tá dando espetáculo de circo, ele fecha esse lugar antes da meia-noite. Considere sorte eu não estar te mandando embora agora mesmo. Pegue suas coisas e vá embora. Bela não discutiu. O orgulho ardia como iodo em ferida, mas o cansaço nos ossos pesava mais que a raiva. Pegou o casaco de lã grosso, bateu o ponto e saiu na garoa gelada do rio. A caminhada até a estação do metrô Glória foi longa e solitária. Quando chegou no pequeno apartamento no 3º andar, em Santa Teresa, os pés pareciam chumbo. Tirou as botas encharcadas, o que tinha molhado, e vestiu uma camiseta de algodão larga com uma calça de flanela. Fervendo uma chaleira de chá de camomila, sentou perto da janela estreita, vendo a chuva escorrer pelo vidro enquanto revivia a cena humilhante na cabeça. Ele deve achar que eu sou uma piada, ela pensou, enrolando as mãos na caneca de cerâmica quente. Mais uma gorda se fazendo de boba. Exatamente a 1h14 da madrugada, o silêncio da noite se estilhaçou. Bang! As batidas pesadas e autoritárias sacudiram a porta do apartamento na dobradiça. Bela congelou, a caneca parada a poucos centímetros da boca. Ninguém batia daquele jeito à 1 da manhã. Nem o síndico, nem o entregador. Bang! Abre! Uma voz grave e rouca ecoou do corredor. Polícia? Não. Pior. Coração na garganta, Bela se arrastou até a porta. Espiou com cuidado pelo olho mágico. Parados na luz fraca e piscante do corredor estavam 2 monólitos de terno cinza chumbo, Enzo e Rocco. O pânico correu nas veias dela. Recuou, a respiração presa. Eles sabiam onde ela morava. Arthur teria mandado eles, ou Vicente Rocha decidiu que aquela dancinha breve e involuntária era um insulto que se pagava com sangue. Antes que ela pudesse alcançar o celular no balcão da cozinha, a maçaneta chacoalhou com violência. Senhorita Moraes, a voz de Enzo veio através da madeira grossa, calma, educada de um jeito assustador, absoluta. Sabemos que você está acordada. Abre a porta, ou tiramos ela das dobradiças. O senhor Rocha quer falar com você. Com dedos trêmulos, Bela destrancou a porta e abriu. Enzo não sorriu. Olhou para ela com indiferença profissional. Casaco, bota, agora. O chefe está esperando. Eu não posso. Bela gaguejou, a voz tremendo apesar do esforço para soar corajosa. É de madrugada. O que o senhor Rocha pode querer comigo? Eu não fiz nada. Rocco, um pouco atrás de Enzo, cruzou os braços enormes. Você não fez nada de errado, garota.
mas o chefe não pede duas vezes. Vamos. 10 minutos depois, Bella se viu empurrada com delicadeza para o banco de trás de um Maybach preto fosco de vidros escuros. O interior cheirava a couro caro, cedro e chuva. Sentado quieto no banco do motorista estava Enzo, enquanto Rocco ficava do lado direito dela. O carro deslizou em silêncio pelo asfalto molhado e vazio da Avenida Beira-Mar, se afastando das luzes da cidade, rumo à escuridão recortada da orla. Viraram numa estrada particular com placas de aviso, passando atrás de cercas altas de tela coroadas com arame farpado, até o veículo parar suave diante de uma mansão moderna e minimalista, erguida bem sobre as ondas quebrando na Baía de Guanabara. As pesadas portas de vidro se abriram sozinhas. Enzo guiou Bella por um corredor amplo de pedra, iluminado por spots embutidos, empurrando uma porta enorme de mogno no fim do corredor. Ela entrou num escritório que parecia mais museu que casa. Janelas do chão ao teto revelavam o mar escuro e agitado lá fora, emolduradas por estantes de nogueira escura e uma lareira de pedra maciça, onde toras secas de lenha estalavam alto. Sentado numa poltrona funda de couro vintage, perto do fogo, estava Vicente Rocha. Ele tinha tirado o paletó. A camisa branca estava desabotoada no colarinho. As mangas dobradas revelavam antebraços grossos, marcados por cicatrizes finas e apagadas. Na mão direita, segurava um copo pesado de cristal cheio de uísque âmbar. Ele não levantou os olhos de imediato. Tomou um gole devagar, deixando o silêncio se esticar até o ar da sala ficar denso o bastante para sufocar. Por fim, Vicente ergueu a cabeça. Os olhos escuros travaram em Bella, arrancando as defesas dela camada por camada. Você sabe por que está aqui, Bella Moraes? A voz dele era um barítono grave e ressonante, que vibrava pelo chão. Bella engoliu em seco, as mãos cerradas dentro dos bolsos do casaco de lã. Porque eu dancei enquanto trabalhava. Se foi meu gerente que mandou o senhor vir, desculpa. Eu já pedi demissão. Só me deixe ir para casa. Uma sombra fantasma de sorriso passou pelos lábios de Vicente, tão rápida que podia ter sido só o reflexo do fogo. Ele pousou o copo na mesinha de mogno, se levantou devagar e caminhou até ela, com a graça silenciosa e predatória de um felino grande. Arthur não te mandou até mim, Vicente disse baixinho, parando a menos de 1 metro dela. De perto, ele era imponente, irradiando uma aura de poder absoluto e apavorante. Na verdade, Arthur ficou apavorado demais até para falar seu nome quando perguntei quem era você. Mas eu queria saber uma coisa, Bella. Ele se inclinou um pouco, os olhos cravados nos dela. Numa sala cheia de gente que passa cada segundo acordado calculando como mentir, manipular e se curvar diante de mim, por que você foi a única pessoa naquele restaurante dançando para si mesma? O fogo estalou, jogando uma chuva de faíscas laranja brilhante pela chaminé enfumaçada. Bella ficou paralisada, as botas molhadas formando poças no tapete persa de valor inestimável. Olhou para Vicente Rocha, tentando achar um traço de deboche nas feições afiadas e aristocráticas dele. Não havia nenhum. Eu não entendo, ela sussurrou, a voz mal cobrindo o som das ondas batendo lá fora. O senhor mandou me arrastarem do apartamento de madrugada para perguntar por que eu estava dançando. Vicente deu um passo lento à frente. O cheiro metálico e fraco da chuva grudada na camisa dele se misturava com o aroma forte do uísque âmbar. No meu mundo, Bella, cada ação é uma jogada calculada. Um sorriso é uma ameaça. Um aperto de mão é um contrato. Um silêncio é uma sentença de morte. Desde os tempos em que o fantasma de velhos chefes comandava o submundo desta cidade, homens como eu vivem num estado de paranoia constante e sufocante. Nós não sentimos alegria. Nós calculamos vantagem. Ele parou a menos de 30 centímetros dela. Bella teve que erguer o queixo para encarar os olhos dele. Mas você, Vicente murmurou, o olhar descendo rápido para a curva da cintura dela antes de voltar aos olhos. Você estava completamente livre. Não se importou com quem estava olhando. Não se importou com o espaço que ocupava. Você reivindicou esse espaço. Você se moveu como se fosse dona da terra sob seus pés. As bochechas de Bella ficaram vermelhas, num rubor furioso e profundo. A vida inteira,
O tamanho dela tinha sido alvo de conselhos indesejados, olhares de pena e piadas cruéis. Ela estava acostumada a se encolher, a usar preto para parecer menor, a pedir desculpas quando esbarrava em alguém num corredor cheio. E agora, ali estava o homem mais perigoso do Rio de Janeiro, olhando para ela como se fosse uma obra-prima pendurada no Museu Nacional de Belas Artes. "Eu sou gorda, Sr. Rocha", Bela disse, a palavra saindo da boca dela não como concessão, mas como desafio. Ergueu o queixo, os ombros largos se firmando por instinto. "As pessoas não olham para mulheres com o corpo que eu tenho e veem graça. Elas veem motivo de piada. Então, se isso é algum jogo torto de máfia em que o senhor humilha a garçonete gorda para se divertir, atire logo e acabe com isso." O silêncio na sala ficou absoluto. Enzo, parado perto da porta de Mogno, se remexeu desconfortável. Ninguém falava com Vicente Rocha daquele jeito. Vicente não sacou arma nenhuma. Em vez disso, uma risada baixa e genuína ecoou no peito dele. Ele estendeu a mão. Os dedos calejados e quentes envolveram o pulso dela com delicadeza. O toque mandou um choque violento de eletricidade subindo pelo braço. "Eu não jogo joguinho, Bela, e eu não vejo motivo de piada." Vicente disse baixinho, a voz um ronronado hipnótico. "Eu vejo uma fortaleza. Eu vejo uma mulher que aguentou uma vida inteira de gente menor tentando fazê-la se sentir pequena, e que mesmo assim achou forças para dançar no meio de um turno miserável. Esse tipo de autenticidade não se compra, e agora eu preciso dela." Ele soltou o pulso dela e voltou para a mesa, pegando um envelope grosso, cor de creme. Estendeu para ela. "Amanhã à noite, a prefeitura vai receber a gala anual de inverno no Teatro Municipal. Toda a elite política e financeira da cidade vai estar lá, incluindo o Tomás Fantasma Souza, chefe da facção rival da Zona Norte." Os olhos de Vicente escureceram, o calor evaporando na hora. "Souza tem um pendrive com manifestos de carga que podem derrubar toda a minha operação portuária e mandar metade dos meus homens para a prisão federal. Ele planeja entregar isso a um informante da Polícia Federal durante a gala." Bela encarou o envelope. "O que isso tem a ver comigo? Eu preciso de uma distração", Vicente declarou sem rodeios. "Uma espetacular. Se eu entrar sozinho no Salão Nobre, cada olho, cada câmera de segurança e cada homem do Souza vai estar acompanhando meu menor piscar. Eu não vou conseguir chegar a 15 metros dele. Mas se eu entrar com uma mulher que domina o salão, uma mulher que tira o fôlego de todo mundo e prende a atenção deles, meus homens vão ter exatamente os 3 minutos que precisam para interceptar o pendrive. O senhor quer que eu seja sua isca?" Bela perguntou, a cabeça girando. "Eu quero que você seja minha parceira por uma noite", Vicente corrigiu, entrando de novo no espaço dela. "Eu quero que você vista um vestido que custa mais do que aquele restaurante fatura num ano. Eu quero que você entre naquele teatro no meu braço e eu quero dançar com você na frente da cidade inteira. Eu quero que você faça todos esquecerem o resto." Ele bateu o envelope na mão dela. "Dentro tem um cheque administrativo de R$200 mil. Eu sei que sua mãe está na fila de transplante do Hospital das Clínicas, afundada em dívida médica. Isso resolve tudo. Amanhã à noite, você me dá seu ritmo e eu dou a você a vida da sua mãe." Bela olhou para o envelope. As mãos tremiam. R$200 mil. Era uma soma impossível, de tirar o fôlego. Era liberdade. Era sobrevivência. Ela voltou a olhar para os olhos de obsidiana de Vicente. Viu o perigo escondido ali. A crueldade absoluta de um homem que lidava com sangue e sombra. Mas, por baixo disso, viu uma reverência estranha e ardente. Ele não estava pedindo para ela mudar. Estava pedindo para ela transformar em arma exatamente quem ela era. "Eu preciso de um vestido", Bela sussurrou, a voz tremendo, mas a decisão se firmando. Vicente finalmente sorriu. Um sorriso devastador e predatório que acelerou o coração dela. "Eu já tenho o melhor costureiro do Rio esperando na ala de hóspedes." Na noite seguinte, o ar do lado de fora do Teatro Municipal estava seco e cortante. Mas dentro do Salão Nobre, a atmosfera era densa de calor, perfume caro e segredos perigosos. O teto imenso em curva de barril se estendia sem fim acima,
jogando um brilho dourado e quente sobre a elite intocável da cidade. Garçons circulavam pela multidão com bandejas de espumante, enquanto uma orquestra de 12 músicos tocava uma valsa arrebatadora e dramática no canto. Quando as portas pesadas de madeira no topo da escadaria principal se abriram, a música não parou, mas a conversa, com certeza, parou. Vicente Rocha estava no topo da escada, num smoking azul meia-noite sob medida que realçava o corpo largo e letal. Mas não foi Vicente quem fez o mar de políticos e chefes de facção emudecer. Foi Bela. Ela era uma visão de poder absoluto, sem pedir desculpas. O costureiro tinha vestido ela num vestido de seda verde esmeralda sob medida, que escorria pelas curvas fartas como vidro líquido. O vestido tinha um decote generoso que celebrava o peito farto, enquanto o corpete apertava só o suficiente para marcar a cintura, antes de se abrir numa saia dramática e ampla, com uma fenda até a coxa. O cabelo castanho avermelhado estava preso num coque cascateante clássico, fixado por grampos de brilhante que pegavam a luz do lustre. Ela parecia uma rainha descendo de um quadro renascentista. Ela ocupava espaço e transformava cada centímetro dele em algo de tirar o fôlego. "Levanta a cabeça", Vicente murmurou, a mão firme nas costas dela enquanto desciam a escada. "Deixa eles olharem. Você é a mulher mais linda desta sala, e eles sabem disso." O coração de Bela martelava contra as costelas, mas ela forçou o queixo para cima. Sentiu o peso de uma centena de olhares, alguns invejosos, alguns maravilhados, alguns ferozmente críticos. Mas, pela primeira vez na vida, ela não quis se esconder. A seda esmeralda balançava nas pernas dela, enquanto deslizava pelos degraus de mármore. No fundo do salão, perto das janelas em arco enormes, estava Tomás Souza. Era um homem magro e nervoso, cercado por 4 seguranças enormes. Quando Vicente e Bela chegaram ao chão, os olhos de Souza travaram neles, a mandíbula se apertando. 3 minutos. Vicente sussurrou, os lábios quase roçando a orelha dela. "Enzo está entrando pela esquerda. Preciso de todos os olhos em nós." A orquestra passou suave da valsa para um tango argentino lento e pulsante. O baixo pesado e ritmado ecoou pelas paredes de pedra. Vicente se pôs na frente de Bela, oferecendo a mão. "Posso?" Bela respirou fundo, deslizando a mão na dele. "Não pisa no meu pé, Rocha." Os olhos de Vicente brilharam com uma diversão sombria. Ele puxou ela contra o peito. O impacto roubou o fôlego dela. Não houve hesitação. Nenhum passo desajeitado. Ele conduziu com mão de ferro, a palma firme nas costas dela, prensando as curvas macias contra o corpo sólido e musculoso. Enquanto se moviam para o centro do salão, a multidão se abriu naturalmente. Bela fechou os olhos por uma fração de segundo, deixando a música tomar conta. Era o mesmo ritmo que sentia na cozinha, mas agora não era mais segredo. Deixou os quadris balançarem, entrando no andamento agressivo e apaixonado do tango. Ela era pesada, mas nos braços dele estava completamente sem peso. Toda vez que Vicente a girava, a seda esmeralda se abria como uma flor desabrochando. Quando ele a puxava de volta, o choque era elétrico. Ela enganchou a perna na coxa dele, se inclinando para trás num arco dramático e impressionante da coluna. A multidão soltou um suspiro coletivo. Vicente encarou o rosto dela. A máscara de indiferença fria se estilhaçou por completo. O peito subia e descia, os olhos ardendo com uma intensidade que não tinha absolutamente nada a ver com pendrives roubados ou rivalidades de facção. Naquele instante, ele não estava olhando para uma isca. Estava olhando para a única coisa real numa sala cheia de fantasmas. De canto de olho, Bela flagrou um movimento rápido. Enzo tinha esbarrado no chapeleiro de Souza. Um passe de mão sutil, uma bebida derramada, e o pendrive tinha sumido. A missão estava concluída. Mas Vicente não parou de dançar. Puxou ela de volta do arco, esmagando o corpo dela contra o dele. A música subiu para um clímax frenético, e os dois se moveram juntos como uma única força da natureza imparável. A respiração de Bela ficou entrecortada, a pele corada e brilhando. Quando a última nota soou, ecoando pelo teatro imenso, os dois ficaram parados no centro do salão, os rostos a poucos centímetros um do outro.
O salão explodiu em aplausos. Souza, percebendo de repente que o bolso ficara bem mais leve, checou o paletó. O rosto perdeu toda a cor. Ele ergueu os olhos, travando o olhar com Vicente do outro lado do salão, mas Vicente nem sequer reconheceu a presença dele. Nós temos o pendrive. Enzo sussurrou, materializando atrás de Vicente feito uma sombra. O carro está pronto. Vicente finalmente arrancou o olhar dos lábios de Bela. Não soltou a mão dela. Nós vamos embora. O trajeto de volta à mansão foi um borrão de adrenalina e um silêncio pesado e sufocante. Quando o Maybach finalmente parou diante da mansão à beira-mar, Bela desceu no vento gelado, puxando o paletó do smoking de Vicente ao redor dos ombros nus. De volta ao escritório, Vicente serviu 2 copos de uísque e entregou um para ela. Você fez exatamente o que eu paguei para você fazer. Vicente disse, a voz estranhamente rouca. Caminhou atrás da mesa, tirando outro envelope. A dívida da sua mãe está quitada. O hospital vai marcar a cirurgia até amanhã de manhã. Você está livre para voltar para a sua vida. Bela. Bela encarou o líquido âmbar no copo. A adrenalina estava sumindo, deixando para trás um vazio oco e dolorido no peito. Ela tinha cumprido o papel. A garçonete gorda tinha sido Cinderela por uma noite e agora tinha acabado. Pousou o copo na mesa, tirando o paletó do smoking dos ombros e dobrando com cuidado sobre a cadeira. Obrigada, Sr. Rocha. Ela disse baixinho, se recusando a deixar as lágrimas ardendo nos olhos caírem. Por tudo. Virou-se e começou a longa caminhada até a porta pesada de Mogno. A mão já estava na maçaneta de latão quando a voz dele rachou a sala feito um chicote. Para. Bela congelou. Ouviu os passos pesados dele atrás dela. Antes que pudesse se virar, as mãos de Vicente já estavam na cintura dela. Ele a girou, prensando as costas dela contra a porta. A fome crua e sem filtro nos olhos dele fez ela arfar. Eu te disse que era um homem que vivia em paranoia, Bela. Vicente rosnou, o rosto a poucos centímetros do dela. Te disse que precisava de uma distração. Mas lá naquele salão, quem se distraiu fui eu. Quase deixei meus próprios homens morrerem porque não consegui tirar os olhos de você. Ele estendeu a mão, os dedos ásperos, traçando com delicadeza a curva macia do maxilar dela. Eu te paguei para ser minha parceira por uma noite. Vicente sussurrou, a voz tremendo com uma vulnerabilidade assustadora. Mas eu não quero que a noite acabe. Eu não quero que você volte a esfregar bancada e se esconder nas sombras. Eu quero você aqui. Eu quero que você ocupe todo o espaço na minha vida. Deixa eu ser o homem que te dá o mundo que você merece. Bela olhou nos olhos do monstro mais temido do Rio de Janeiro e percebeu que ele não era monstro nenhum. Era um homem que finalmente tinha encontrado a música que faltava na vida toda dele. Ela ergueu a mão, entrelaçando os dedos no cabelo escuro dele, e puxou os lábios dele até os seus. O beijo foi explosivo, com gosto de uísque, perigo e uma promessa não dita. Ela não era mais só uma garçonete. Era a igual dele, a gravidade dele, a rainha dele. Antes de continuar a história, quero pedir uma coisa de coração. Se você está gostando até aqui, aperta o botão de hype ali embaixo do vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito mais do que você imagina e me incentiva a trazer histórias assim toda semana. Se a jornada inesperada de Bela, de garçonete batalhadora até rainha inabalável do submundo do Rio de Janeiro, tirou seu fôlego, aperta o like. Essa história prova que o poder de verdade vem de assumir exatamente quem você é e ocupar o espaço que você merece. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar da própria beleza feroz e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias intensas, dramáticas e inspiradoras de romance toda semana.